Olá, amigos do videoblog Fronteiras da Ciência. Um fato que eu ainda não relatei aqui, na oportunidade desses videoblogs que a gente vem gravando aqui, é sobre fenômenos que vêm acontecendo com crianças, muitas vezes lembrando de vidas passadas. E existem casos, assim, excepcionais. Tem um médico psiquiatra, que é o Ian Stevenson, canadense, ele vem desenvolvendo, ele já faleceu recentemente, mas ele desenvolveu muitos casos de crianças com lembranças de uma outra vida. Ele foi pesquisar e em muitos casos ele achou arquivos contando fatos daquela lembrança daquela criança. Bom, são coisas bastante curiosas. Hoje eu vou apresentar, de vez em quando vou passar um caso desse, mas esse aqui particular que nós vamos ver hoje é de um garoto americano chamado James. Ele está aí na primeira infância dele e ele tem lembranças, olha que coisa interessante, de sua vida anterior em 1945, onde ele era um piloto americano e o avião em que ele estava foi bombardeado pelos japoneses. Inclusive achou-se os registros completos da história que ele conta, porque desde que ele tem 2 anos de idade, só para você ter uma ideia, ele já começa a falar sobre aviões. E ele demonstra um conhecimento aos 2 anos de idade, um conhecimento absurdo de aviões. Os pais não entendem, no começo eles estavam achando que eles viam algum desenho na TV, mas os pais falam, olha, mesmo assim o que eles veem é Thunderbird, é Teletubbies, eles veem desenhos assim, mas só se ele vê alguma coisa que a gente não está no momento acompanhando, porque ele vinha contando fatos de aviões e demonstrando conhecimento de aviões. E detalhes técnicos, inclusive, e isso foi assustando os pais. E dos 2 aos 4 anos, ele passou a ter pesadelos de 3 a 4 vezes por semana, onde ele fala que o avião dele está pegando fogo e ele não tem como sair. E os pais começaram então a estudar o menino, levaram para médicos, levaram para psiquiatras. E os pais, eles são descrentes em relação a vidas passadas ou a possibilidade de reencarnação. Então não é um papo de família esse tipo de coisa, porque os pais não acreditam nisso. Vocês vão ver na matéria produzida pela TV americana ABC, onde o pai realmente não acredita absolutamente em reencarnação, mas começa a se render pelas evidências. Uma vez que esse menino começa a lembrar de detalhes até mesmo de pessoas. Então começaram a pesquisar pessoas de 60 anos atrás, ele fala nome, situações, e nos registros verificaram que aquilo existiu. Inclusive descobriram que ele era o piloto de um avião onde foi bombardeado sobre o Oceano Pacífico no dia 3 de março de 1945. E o pai, em determinado momento, pergunta para ele assim, mas filho, é você quem pilota o avião? Ele fala sim. E o que está acontecendo com esse avião? Ah, está pegando fogo. Mas por que ele está pegando fogo? Porque atiraram nele. Mas quem atirou? E ele fala assim, os japoneses. E aí ele começa a contar detalhes. Então é uma história impressionante, teria que ter uma imaginação fértil para tudo isso e conhecer detalhes, fatos que foram comprovados através de registros históricos. Bom, vamos ver esse vídeo, ele dura mais ou menos 6 minutos, mas eu acho que você pode tirar algumas conclusões sobre isso. E de tempos em tempos eu vou trazer alguma coisa sobre a pesquisa desse médico psiquiatra Ian Stevenson, porque é impressionante crianças que na sua primeira infância, ou seja, até os 5 anos de idade, conseguem lembrar de fatos de uma outra vida e muitas vezes elas vêm com marca de nascença do modo pelo qual ele veio a desencarnar numa outra vida. Acredite você ou não, não deixa de ser muito curioso. E se você não acreditar em reencarnação, que experiência ou que fato poderia justificar isso? Estamos abertos para qualquer ideia. A nossa ideia é exatamente apresentar fatos e instigar a sua curiosidade a pensar um pouco mais sobre isso. Espero que goste do vídeo, fiquem com Deus, paz, saúde, prosperidade e assista agora. Vamos lá. Reincarnation. Could we come back as someone else? Here's Chris Cuomo with 2 down-to-earth parents who thought they understood the mysteries of life. That is, until their toddler began to talk. On March 3rd, 1945, a 21-year-old Navy fighter pilot on a mission over the Pacific was shot down by Japanese artillery. His name might well have been forgotten, were it not for the remarkable, some might say unbelievable story of a little boy named James. Okay, this is really tough. I need somebody to
to help me. All right, I'm the volunteer. What do you want me to do? Okay, just go climb this thing and you have to hold me in case I fall. Done. James Leiniger is all boy, 6 years old and full of spirit. This is a special plane. It goes in reverse. You don't see a lot of that. James knows a lot about planes, especially war planes. What kind of airplane is that? It's a Corsair. His parents, Andrea and Bruce Leiniger, say from an early age James would play with nothing else. He was obsessed with airplanes. If you look around the house, that's all you'll see. Airplanes, helicopters, aircraft carriers. But then, when he was 2, the planes James loved suddenly began to give him frequent and frightening nightmares. I'd wake him up and he'd be screaming and he'd always be laying on his back, kicking his feet up at the ceiling. And I'd say, "Baby, what were you dreaming about?" And he'd say, "Airplane crash on fire, little man can't get out." They sound like typical kiddie nightmares, but Andrea says they went on the same way for months. Maybe too much TV. But James was just 2, and his parents say only watching Barney and Teletubbies. Teletubbies! And Andrea and Bruce say they weren't watching World War II documentaries or conversing about military history. This is an F-18? No, that one. So what explains the nightmares and James's strange obsession with airplanes? I talked to my mom about it a lot of times. My mom had said maybe he's remembering a past life. What did you say? Politely, baloney. Andrea and Bruce of Lafayette, Louisiana are a highly educated, modern couple. To them, the possibility that their little son James was manifesting signs of a former life was, well, a little out there. You know, having a past life is not the initial conclusion that you come to. You try and figure out any other way he could have. Did he see anything? Has there been anything on television, anything that we've discussed? But as time went by, Andrea didn't know what to believe. Here's James at age 3, going over a plane as if he's doing a pre-flight check. He would continue to say and do things that were puzzling, like the time his mom bought him a toy airplane. And I said, "Oh, look, there's a bomb on the bottom of it." He said, "That's not a bomb, Mama, that's a drop tank." A drop tank? I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. Andrea's mother suggested she look into the work of counselor and therapist Carol Bowman. Bowman has written 2 books, both supporting the proposition that sometimes the dead can be reborn. We are taught from a very early age in this culture, in the Judeo-Christian culture, that reincarnation doesn't exist. Once you observe this in a child, and the evidence is very compelling, you have to open up to another explanation for what is going on. Bruce was deeply skeptical. He said there has to be a logical explanation. I don't believe in past lives. I don't believe in this stuff. But with the violent nightmares recurring 3 and 4 times a week, the Leinigers felt they had to do something. So with guidance from Bowman, they cautiously began to encourage James to share his memories. They say the result was startling. The nightmares immediately started reducing in frequency. He went down from 3 or 4 times a week to maybe 1 a week, 1 every other week. And at that point was when he started to articulate more about these past life memories. Seems normal enough, a little boy improving when his troubles are directly addressed. But Bowman says this is more, that James was forthcoming because this is the age when former lives are most easily recalled. They haven't had the cultural conditioning, the layering over of experience in this life, so that the memories can percolate up more easily. These memories tend to fade between the ages of 5 to 7. His parents say between the ages of 2 and 4, James would reveal extraordinary details about the life of a former fighter pilot, mostly at bedtime, when he was drowsy. Bruce said, "What happened to your plane?" He said, "It crashed on fire." And Bruce said, "Why did your airplane crash?" And he said, "It got shot." And Bruce said, "Well, who shot your plane?" And I'll never forget the look on his face. He went, "The Japanese!" Still, despite these extraordinary stories, Bruce remained dubious. Almost to prove they couldn't be true, he began to piece together the details James was sharing. And what he found, he says, shook him to the core. For in many instances, the stories appeared to match the facts.
James seemed to be recalling real events, real people, in the life of a man who'd been dead for almost 60 years.